Então, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que tudo o que nós fazemos na nossa vida, né? O próprio salmista diz: tudo o que fizeres, faça por amor, né? E quando tem o sentimento amor, que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Que é o dom supremo do amor, quando a gente coloca amor para fazer tudo aquilo que a gente faz, o que a gente está mostrando para Deus? Que nós temos uma eterna gratidão de tudo aquilo que Ele fez por nós, que foi o quê? Desde o início, lá, o projeto de redenção, quando começou lá bem no início, quando Deus arquitetou todo aquele projeto de redenção, até a morte na cruz. A morte, ressurreição, né? E daí, então, a promessa que o Senhor, Ele fez a cada um de nós. Então, nós temos que ser eternamente gratos. A gente sabe, né? Se eu não me engano, acho que é no livro do profeta Isaías, que diz o quê? Que as nossas obras, elas são como o quê? São como trapos de imundícia, né? As nossas obras são como trapos. Está escrito lá. Então, nada do que a gente vai fazer, né, vai chegar nem no início daquilo que Jesus ele fez por nós. Não é verdade? E às vezes a gente erra tão pouco. Assim, uma coisa às vezes tão simples, tão simples. Vou te dar um exemplo. Se às vezes está muito calor, a gente reclama. Isso é só para a gente entender assim, a grosso modo. Se está muito calor, a gente reclama que está calor. Se está muito frio, a gente reclama que está muito frio, né? Mas a gente se esquece que o calor, o frio, a chuva, tudo isso vem de Deus para a nossa vida. Então nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor por tudo. O pouco que nós temos, né? Se nós temos um alimento para comer, um teto para morar, a Bíblia diz: sejam eternamente gratos. Paulo fala sobre isso. Não é verdade? Então, trazendo para o texto, eu já vou encerrar essa primeira parte aqui, do que a gente, o irmão colocou aí, né? O próprio Davi, ele reconheceu, poderia deixar de lado, mas ele reconheceu. Você vê que, se você ler lá no início, entre texto, contexto, no início de toda a história da vida do rei Davi, né? Davi ele sempre foi muito submisso a Saul. Mesmo Saul, ele sendo, vamos dizer assim, um camarada que ele não tinha visão espiritual, pode-se dizer que quase nenhuma, né? Saul, apesar de ser um líder convocado pelo povo, né? E Deus foi ali e o colocou, ele não tinha visão espiritual. E ele passou a ter uma visão, ele passou a entender pelos feitos que começaram a ser desenvolvidos pelo próprio Davi, que Davi, ele já sabia que Davi, em pouco tempo, uma questão de tempo, Davi iria assumir o trono de Israel. Aí é onde começa a história de Davi com Jonatas, né? Ali começa a se desenvolver uma amizade tão forte entre os dois, uma amizade tão forte, que você, vendo lá o texto, você vai ver lá no capítulo 13 do livro de 1 Samuel, que Jonatas, ele tira
a sua túnica, ele entrega a Davi a sua espada, o seu manto, ele dá tudo nas mãos de Davi. Por quê? Porque ele sabia, ele enxerga a situação de uma outra forma. O seu pai, sabendo que Davi iria subir o rei, o que é que ele faz? Ele tenta matar, né? Ele não expressa a gratidão a Davi por ser um excelente guerreiro do seu exército, por ter, através do Senhor dos Exércitos, ter decepado aquele homem que afrontava o exército de Israel, né? Foi um homem usado por Deus para matar o gigante, destroçar aquele gigante. Quer dizer, Saul em momento nenhum teve gratidão por tudo que ele fez em prol do exército, né? Ele era um líder do exército de Saul, tá certo? E o que é que Saul ele fez? Ele simplesmente queria matar, porque ele achava que Davi ele queria tomar o seu trono. Na verdade, não era nada disso. Pelo próprio erro do rei, né? Pela falta de visão do rei, Deus ele começa a levantar Davi. Para quê? Ele já teria sido ungido, né? Pelo próprio profeta Samuel, e ele já começa a enxergar que Davi ia tomar o reinado. E a atitude de Jonatas para com isso? Jonatas se torna amigo, apesar de Jonatas fazer parte da linhagem sacerdotal, da linhagem do rei, né? Ser filho do rei. O que é que Jonatas seria? Pela lógica, ele seria o próximo rei de Israel. Mas ele entende, com visão espiritual, que o reinado não estava sendo entregue na mão dele, mas na mão de quem? De Davi. Por isso, o que é que ele faz? Por eterna gratidão, ele entrega tudo nas mãos de Davi, né? E passa ali a crescer uma amizade muito grande entre os dois, entre Jonatas e Davi. Aí mais à frente, muito depois, já Davi já como rei, né? Depois da morte de Saul, morte de Jonatas, Deus traz a memória a Davi, aonde Davi faz essa pergunta, né? E é onde é o tema lá, onde o irmão colocou, em 2 Samuel, né? Se havia alguém da casa de Saul para que ele usasse de benevolência, né? Então o que que existe uma pessoa que era quem? Mefibosete, filho de quem? De Jonatas. Então o que que ele faz? Por eterna gratidão. E assim, cortando rapidinho, e assim, ele com toda a razão, Mefibosete, era para temer mesmo, né? Como você falou, que ele seria o herdeiro do trono. E de repente os soldados de Davi lá procurar ele, pensamento que vem, um coxo, mendigo, jogado ali, para matar ele, né? Para poder ficar com a herança. E não passou pela cabeça dele nunca que seria termos de gratidão de Davi para com a família dele, né? Exatamente. E tem mais um detalhe aí, eu já vou passar para o pastor, né? O pastor também quer trazer a visão que ele tem em relação a isso. Você vê que a gente ainda fala de reconhecimento, né? Jonatas ele entende que Davi seria o próximo rei. Você vê que em momento algum, poxa, era o reinado de Israel que estava em jogo, né? Era o reinado de Israel. Então ele reconheceu
que o reinado não estava sendo entregue na mão dele. E é o que falta nos dias de hoje. A gente aplicando hoje para a nossa vida, a gente precisa entender, né, o que é para a gente vindo da parte de Deus e o que não é para a gente. Consegue entender? O que tem de gente hoje, tá certo? Vou entrar num assunto aqui polêmico. O que tem de gente hoje, pastor, querendo assumir responsabilidades na obra de Deus, que não tem chamado de Deus para determinadas responsabilidades. Não sabem o que estão fazendo. Eu tenho certeza, pastor, que o senhor hoje, por ser um líder espiritual, né? Talvez o senhor, lá dentro do seu íntimo, o senhor talvez já tenha se perguntado para Jesus, por que eu? Né? Talvez o senhor, eu não sei, eu digo por mim, porque nós temos que ser grato a Deus pelo chamado, pelo Senhor nos separar, nos escolher por esse ministério tão maravilhoso. Mas existem momentos que a gente, conversando com Deus, né? Se o Senhor hoje me perguntar para mim assim, Marcelo, você queria estar na posição hoje ministerial que você tem? Eu vou dizer para o Senhor, não. Se você me perguntar assim, pastor, você tem desejo de um dia assumir uma igreja, uma responsabilidade? Não tenho. Mas por quê? Porque você está querendo virar as costas para Deus? Muito pelo contrário. Não é nada disso. Jesus, ele conhece o meu coração. Né? Nós somos eternamente gratos a Ele. Mas é pelo grau de responsabilidade que é muito grande. Né? E a gente precisa enxergar quem verdadeiramente tem esse chamado. Tá? Vou passar o diácono Wilson, porque senão, se deixar, a gente vai falando. Eu tenho certeza que o pastor tem muita coisa de Deus aí pra gente. Amém. O pastor, nós estamos com amados irmãos aí nos assistindo. Para quem não pegou o início aí, nós estamos com o pastor José Carlos, diretamente lá de Cachoeiro do Macacu. Estamos com o evangelista Marcelo, né, de Caxias, e eu. Estamos fazendo nossa live de debate, onde o debate fala sobre gratidão, e vamos englobar pacote que está dentro da gratidão. Né? O evangelista Marcelo teceu comentários, agora o nosso pastor José Carlos vai tecer os comentários, e fiquem à vontade, tá? E se por acaso alguém estiver falando algo, e se alguém estiver discordando, quiser acrescentar, pode acrescentar no meio mesmo, né? Pede licença e acrescenta para a gente fazer aquele debate mesmo, porque muitas das vezes o evangelista Marcelo fala algo que eu terei dúvida, ou o pastor José Carlos fala algo que eu terei dúvida, e eu vou tirar minha dúvida. Como eu coloquei aqui, para quem estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida, eu vou colocar a pergunta. E essa pergunta que tiver aqui na mensagem, eu vou colocar para os demais possam responder dentro da palavra do Senhor. Amém? Pastor José Carlos, está sentado. Amados, eu estou muito feliz, graças a Deus, né? O evangelista Marcelo aí estava tão bem, né? Podia continuar, estava muito bem mesmo, graças a Deus. A gente tem aprendido muito, né, com os irmãos. E realmente, mano, esse tema é um tema assim, muito complexo.
nós podemos assim seguir várias linhas, né? E se tratando de uma forma teológica, quando a gente começa a olhar para uma forma teológica, nós vamos ver na Bíblia que realmente a ingratidão ela passou a fazer parte da natureza humana. Se a gente for olhar em toda a Bíblia, na história do povo de Israel, o povo realmente não sabia ser grato a Deus por tudo que Deus havia feito. Em todo momento, né, o povo estava sempre reclamando, era Deus abrindo o mar vermelho, o povo reclamando, era Deus mandando pão, maná, e o povo reclamando. Então, a ingratidão, ela passava a fazer parte realmente da natureza humana. Nós vemos aí nessa passagem aí, de Davi, que Davi era um homem grato a Deus, ele sabia ser grato a Deus. E as pessoas, porque é importante quando você não é só grato a Deus, mas você aprende a ser grato às pessoas que estão sendo bondosas com você. Nós aprendemos até de uma forma teológica que a gratidão realmente é da vida. E se nós formos observar em relação a Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha um coração grato. Davi sabia agradecer a Deus. Você vê que naquela passagem, né, dos 10 leprosos que Jesus curou, os 10, você vê que 9 foram embora. Só um voltou para agradecer e louvar a Deus pela bênção que tinha recebido. Aí eu vou trazer hoje para um meio que nós vivemos. Será que hoje realmente nós estamos sendo gratos a Deus pelas bênçãos que nós temos recebido? Será que hoje as nossas igrejas, assim, estou falando agora do nosso povo, será que realmente eles têm sido gratos a Deus pelas bênçãos que têm recebido a Deus? Quantas pessoas realmente vai para a igreja, recebe a bênção e não volta mais para agradecer? São muitas. E nós podemos aprender uma coisa também, que a gratidão, ela não é simplesmente assim, olha, valeu, tudo bem, valeu, obrigado. Não é. Deus, ele conhece quando nós somos gratos verdadeiramente. E isso produz diante de Deus frutos. Quando nós somos realmente gratos a Deus, Deus, ele sabe. E isso produz em nós um fruto. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre falo isso nas igrejas onde eu falo, que se Deus deu um pão a você e você agradecer, ele acrescenta a manteiga, ele acrescenta o leite, ele acrescenta o café, ele acrescenta o queijo. Mas se você não agradece, vai ficar só no pão. Porque Deus, ele conhece, ele gera benefícios para a nossa vida. Quando nós verdadeiramente somos gratos a Deus. A ingratidão, ela existe já na natureza do homem. Depois da queda, o homem realmente passou a ser ingrato a Deus e pouco agradece pelos bens que ele recebe. Hoje nós podemos observar o nosso amado pastor daí, homem de Deus, mas são poucos as ovelhas, os membros. Estou falando isso de uma forma geral, que chega para agradecer pelas orações que o líder faz. O povo chega para agradecer pelas visitas que o líder faz. Hoje nós vemos muita ingratidão da parte dos liderados. Porque como o nosso irmão estava falando aí, você ser um líder não é fácil não. Você conviver com pessoas ingratas não é fácil. E nós sabemos que nem todos vão agradecer aquilo que a gente faz. O irmão como líder, o irmão sabe disso. É muito difícil. Quantos líderes têm entrado em depressão, têm desistido da caminhada,
tem entrado em frustração, tem largado o seu ministério, porque não sabe, não aprendeu a conviver com a ingratidão. Porque isso é muito difícil. Você vê que eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando. Pela misericórdia de Deus, são mais de 30 anos nessa caminhada. E eu sei muito bem como é que funciona. A ingratidão, e hoje está muito mais difícil. O século que nós estamos vivendo agora, século XXI, é um século que as pessoas só pensam em si. Eles buscam seus próprios interesses. Elas pouco se lembram do seu próximo. Muitas vezes, você está ajudando as pessoas e as pessoas não lembram de retribuir de alguma maneira. Eu achei muito bonito aí o testemunho que o irmão contou a respeito da passagem, né, que a pessoa pegou só para que, irmão, isso é lindo. Com certeza, Deus está olhando para dentro da pessoa e aquilo ali vai gerar na vida dela benefício. Vai gerar com certeza, porque com certeza, como ela foi grata, ela vai receber outras bênçãos. Ela vai receber outras bênçãos. Quando nós somos gratos a Deus, amado, e ao nosso próximo, isso gera uma. Eu espero que depois dessa live, as pessoas que estejam assistindo essa live, que Deus tenha despertado o coração de cada um. Desejo realmente de agradecer, ser mais grato, né, pelas coisas que você ser grato a Deus pela família que tem. Muitos reclamam mais da família do que propriamente agradece a Deus pela família. Quantos reclamam mais do seu emprego porque está acordando 4 horas da manhã do que agradece a Deus pelo seu ganha-pão? Quantos reclamam mais que só tem uma calça comprida do que agradece a Deus pela calça comprida que ele tem? Então, que nós, amados, venhamos aprender realmente a ser mais gratos a Deus por tudo que ele faz, tudo que ele permite na nossa vida. Amém? Passa a passar a palavra agora para o nosso pastor. Amém. Pastor José Carlos, ministro Marcelo, assim como o pastor José Carlos falou, a gratidão, hoje em dia, como o pastor José Carlos está falando, tem sido como obrigação. Ou seja, um irmão na igreja está precisando de algo, o pastor ele tem por obrigação saber o que o irmão de ovelha está precisando, né? Esse é o ponto de vista deles. Mas o pastor não tem ciência, né? Eu posso falar isso, eu passei por isso. Aí se o diácono Wilson tem dentro de casa, se o diácono Wilson está trabalhando, se o diácono Wilson ele não tem como pagar a conta de luz, conta de telefone, ele vai na igreja, ele ora o Senhor, fala com Deus. E aí, Deus é pacificado, Deus se une, começa a colocar na cabeça do diácono Wilson que você não pode, que a palavra do Senhor diz isso, onde está o amor e tal. Mas o diácono Wilson não acha que seja gratidão do pastor não está indo na casa dele. O diácono Wilson quer o que quer.
Mas o diabo Wilson foi lá no pastor falando com ele, chamou-me no gabinete do pastor. Infelizmente, eles estão achando que é obrigação não ter alimento, o pastor é obrigado a ir lá levar. Como nós não. Receber a Santa Ceia. Eu aprendi isso na igreja cristã. O pastor saiu de casa e levar a Santa Ceia da casa feita pelo filho. Amados, o que é a Santa Ceia? É uma festa. Se você não for para uma festa, você não vai comer nem você não vai comer gente, não vai se divertir, não é? A Santa Ceia é uma festa. Se você não for para a festa, você não vai. Ninguém vai levar para você. Uma das vezes, a gente tem que pegar um copo de vinho e tal, assim, mas não vai levar para você um refrigerante, você se você não for para a festa. Então, o meu ponto de vista não é obrigação, não é uma obrigação do pastor. E na minha casa, eu passo a ser administração da Ceia. Ah, mas ele está enfermo, ele está passando mal. Vai do pastor. O Espírito Santo do Senhor vai falar com o pastor para ir lá e levar. Então, assim, o pastor levando a Santa Ceia na casa de alguém que está enfermo é uma gratidão. Não é uma obrigação, do meu ponto de vista. Ele não é obrigado a levar. Não é porque você não foi para festa. Não pôde ir e tem um problema X, amém. Na próxima, quando tiver condição, vai participar dessa festa. Então, assim, o tema da gratidão que eu estou falando, muitos estão achando que existe uma obrigação de ser grato. Né, evangelista Marcelo? A gratidão não é uma obrigação. Você não é obrigado a ser grato com ninguém. Pastor José Carlos não é obrigado a ser grato com ninguém. O que nos faz ser grato é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de vocês. Meu pensamento é esse. Também, como o pastor José Carlos falou, esse tema, ele engloba todos os temas que nós fomos colocados aqui, ele vai englobar um leque. E a nossa live, a última que nós fizemos, levou tempo. E falar de Deus é muito extenso. Deus é infinito. Amém? Marcelo, você agora, você tem a me dizer, se eu estiver errado, você pode também, se tiver alguma coisa que eu falei atrás, pode acrescentar também, mas são dentro do que o irmão falou, e tem alguma coisinha também que algo que o pastor falou. Primeiro, dentro do que o nosso irmão Diácono Wilson falou, eu costumo dizer o seguinte: nada a gente faz para Deus, ou seja, para quem for, por obrigação, né? Nada a gente faz. No que diz relacionado a essa questão aí, dessa pessoa que às vezes está passando por uma determinada situação, ela sim tem a obrigação de ir lá e comunicar, né? Comunicar a sua necessidade. Se ele é um obreiro da casa de Deus, é um membro da casa de Deus, um homem fiel, né?
Deus, a família, são membros ali daquela comunidade, então precisa se comunicar, e a comunidade, não por obrigação, porque a Bíblia diz, né, o apóstolo Tiago, e isso é um termo até que algumas pessoas utilizam, e isso é um tema polêmico também, e a gente pode até falar numa próxima ocasião, quando fala de fé e obras, né? Quando algumas pessoas dizem que a salvação é pela obra, por obras. A verdade não é. Já diz que a salvação que vem de Deus é por fé. Por fé. A Bíblia diz que a salvação é por fé, graça, que é favor e merecido, vindo da parte de Deus. Ah, mas e as obras? Tem que ter? Tem. Mas vai te salvar? Não. Mas tem que ter? Tem que ter. Mas a partir de que surgem as obras? O porquê que nós fazemos as obras? Por obrigação? Não. Por gratidão. Se nós fazemos, são atitudes de quem é salvo em Cristo Jesus. Tá certo? Automaticamente, se o pastor José Carlos, ele tem ciência de que alguém da sua comunidade, alguém que está próximo, ele descobre que esse alguém está passando necessidade, o que é que ele vai fazer? Eu tenho certeza que ele, um homem salvo em Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai se organizar para, de alguma forma, tentar ajudar aquela pessoa. Porque aquela pessoa foi o próximo que Deus colocou na vida dele. Então, por gratidão, né, ao que Jesus fez por ele, porque qual seria a atitude do Senhor? Né? Qual foi a atitude do Senhor quando ele viu aquela multidão? Ele, poxa, eu não posso despedir essas pessoas, são muitos, já estão há tanto tempo aqui comigo, ouvindo eu falar, não posso despedir esse povo, ele está com fome. Aí o que ele fez? Não, mestre, ó, tem aqui 5 pães, 2 peixinhos aqui. Ele apresentou e multiplicou o alimento. Então, determinadas atitudes na nossa vida, nós não fazemos porque somos obrigados, mas porque nós somos salvos. Se o irmão não foi na Santa Ceia, qual é o procedimento? Vamos tentar descobrir o porquê o irmão não compareceu. Ah, o irmão, a irmã Maria, o irmão João, não compareceu porque eles adoeceram. A irmã Maria está no trabalho. O irmão João está acamado. Então, por gratidão, como o irmão falou, se nós somos salvos em Cristo, nós vamos lá levar a ceia dessas pessoas. Então, tudo que nós fazemos, se a Bíblia diz que tudo que fizeres, faça por amor, e se tu tem condições de fazer, se tu não faz, tu está pecando, diz a palavra de Deus, né? Então, isso são atitudes do salvo em Cristo Jesus. Se você se pegar numa situação que você está fazendo determinadas coisas, ou tudo que você faz, principalmente na obra de Deus, se você se pegar, né, achando que você tem que fazer aquilo ali porque por obrigação, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Você se pega, ai meu Deus, hoje eu vou ter que ir para a igreja hoje, porque eu só vou porque eu tenho que dar aula. Eu só vou porque eu vou pregar. Alguma coisa
coisa errada. Né? Porque o servo, como foi o apóstolo Paulo, você vê que nas cartas de Paulo, todo o início ele se coloca como servo, escravo de Cristo, né? Servo. Então, quando você se coloca na posição de servo, você vê que o próprio Jesus, né? Ele lavou os pés dos discípulos. Olha só, né? O Filho de Deus, o Rei, o Senhor dos Senhores, se pegou naquela condição. Pedro disse para ele: não, Senhor. Pedro, se eu não fizer isso, se tu não permitires que eu faça, não tem parte comigo, né? Então, o maior, na verdade, Jesus, ele, na verdade, eu reconheço Jesus como o maior diácono. Jesus, ele se colocou na posição ali de obediência, vamos assim dizer, né? Simplicidade. Então, isso são características do salvo em Cristo Jesus, né? Se você prega a palavra de Deus, porque você tem um dom, mas por que você prega? Qual é a tua finalidade? Por que eu saio quando eu recebo convite para pregar? Para me aparecer, porque Deus me emprestou esse dom? Porque eu sei que quando eu pegar o microfone, Jesus vai me usar, e eu vou profetizar, e eu vou... Não. É porque eu sou grato a Deus. Ele me chamou para uma grande obra. Então eu sou grato. Vou lá por amor. Né? Vou por amor. Não importa, olha, a igreja é distante. Essa semana eu recebi um convite para pregar, e a irmã falou: olha, você tem que chegar em tal lugar, você vai ter que subir um morro, mano, não tem problema. Em nome de Jesus eu estarei lá, em gratidão ao nosso Deus. Porque Ele é merecedor. Como eu disse, tudo que nós fazemos é trapo de imundícia. E o que o pastor colocou, uma coisa muito interessante, quando se fala em relação a tudo. Costumo dizer, lá no meu trabalho, por exemplo, eu procuro fazer o meu melhor quando diz relação ao meu trabalho. Eu sou um dos brasileiros, pastor José, que levanto 4h30 da manhã, o irmão Wilson também levanta. Não sei se o senhor trabalha nesse horário, se o senhor já é aposentado, mas eu levanto às 4h30 da manhã para trabalhar, e eu louvo a Deus, porque foi a porta que o Senhor abriu, e lá eu preciso honrar o nome do Senhor, que é de lá, de onde eu tiro o meu sustento, o sustento da minha família. É lá que eu pago o meu aluguel, é através de lá que eu compro o alimento para dentro da minha casa. Né? Então nós temos que ser gratos a Deus. Lá eu dou o meu melhor. Por quê? Preciso honrar o nome de Cristo lá. Isso chama-se gratidão a Deus. Né? Como diz o salmista, lá no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Darei eu ao Senhor. Né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, a gente encerrar aqui essa minha parte, quando Jesus ele disse o seguinte, até numa oportunidade eu trouxe essa palavra, quando ele fala sobre a questão da blasfêmia. Todo pecado é perdoado, mas quando se blasfema contra o Espírito Santo, esse pecado ele não tem perdão. Né? E quando a gente desonra a Deus, quando o pastor colocou, reclama porque levanta às 4 da manhã para trabalhar, né? Se você reclama, quando você chega lá no seu trabalho, você fala mal da tua empresa, você reclama do salário que você ganha,
Você reclama do benefício, podia ser mais, né? Eu estou de saco cheio disso aqui, trabalho, enfim, você ali está blasfemando contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque foi ele que abriu essa porta para você. Se você reclama da esposa que você tem, não reclama não, meu amado. Não reclama não, meu irmão. Sabe por quê? Porque foi Jesus que te deu. Você não quis? Então seja eterno, grato a Deus pela esposa que Ele te deu, pelos filhos que Ele te deu, pela família que Ele te deu. Se o pouco que você tem dentro da sua casa, seja grato. Porque você está honrando a Deus. Né? Por isso que o próprio Jesus ele diz, seja fiel no pouco e no muito. Eu te colocarei. Seja fiel. Né? O termo é fidelidade. Então, gratidão, ela engloba muita coisa. Muita coisa. A gente tem que ter muito cuidado com determinadas palavras, atitudes, ações que vêm da nossa parte, que às vezes a gente expressa uma ingratidão em alguns momentos da nossa vida. Né? E você vê que Davi, ele usou de gratidão. Ele lembrou do que Jonatas fez por ele. Né? Ele não se lembrou do que Saul ele queria matar. Mas ele lembrou foi eternamente grato a Jonatas. Ele usou de benevolência com seu filho. A partir de hoje, comerás na minha mesa. Né? Eu vou te dar de volta tudo aquilo que é teu por direito. As terras, tudo. E a partir de hoje, e Mefibosete, coitado, poxa, logo eu, né? Quem sou eu, um cachorro morto? Ele usou dessa expressão, né? Não tem direito a nada disso. Não, tem sim. Isso significa gratidão pelo que as pessoas fazem por nós, pelo que Deus ele faz por nós, né? E nós temos, para me fechar a minha parte, nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor. Eternamente gratos. Pelo que Ele dá hoje aqui? Não. Mas pela promessa que Ele nos fez. Nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor pela esperança que nós temos da nossa salvação. Dizer todos os dias, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me salvou, o Senhor me separou, o Senhor me escolheu, né, para que eu tivesse esperança de um dia ser salvo. Porque um dia a trombeta vai tocar, eu costumo dizer, né? E só vai subir para o céu de glória os salvos em Cristo, aqueles pela qual Cristo morreu na cruz, e esses reconheceram o Senhor Jesus como Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Tá certo? Mas eu queria retomar a palavra aí. Posso voltar? Quando Davi perguntou sobre ele, e essa pergunta nós sabemos a resposta, mas amados que estão assistindo, que vão assistir, que de repente não conseguem entender a diferença de gratidão, que nós aqui sabemos, né? E sobre o que o evangelista Marcelo falou, eu tinha feito uma anotação a respeito disso também. E diz: amizade é o tipo de sentimento
que gera fidelidade e gratidão. Mas quando a estabilidade vem, é possível esquecermos dos amigos. Davi reconheceu uma dívida de amor para com seu amigo, Jonathan, filho de Saul, e entendeu que estava em posição de retribuir. Então, se você está na posição de retribuir algo que fizeram para você, seja grato. Eu, graças a Deus, tive muitos momentos que foram gratos comigo e eu também retribuí. Falava isso um dia, que eu fiz amém. Então, eu fui muito grato. Eu sou muito grato. E como o evangelista Marcelo falou, todas as vezes que acontece algo lá comigo, eu sou sempre grato ao Senhor. E não falo para ninguém. O que importa para mim é eu saber que eu estou sendo grato. Tudo que será na minha vida. Porque o meu maior motivo, o meu maior prazer é estar servindo a Ele. A minha lista foi isso aí. Tem muitos, pastor, também, tem muitos que estão em lugares que homem e não esquece do meio de Deus. Mas, quando cai, a primeira palavra, meu Deus, me desculpa. Então devemos ser gratos. Não dói, é prazeroso. Eu falo meio sem demagogia. Eu fiz coisas que a minha esposa não fazia. Filho, você foi. A última, eu posso até falar, a última que eu tentei e não consegui, eu ia doar um órgão meu para uma pessoa. A minha esposa falou, você vai fazer isso? Eu vou. Tudo que eu posso, o máximo não deixar muito, porque faz uma sentença danada, né? Quando eles compram e eu poderia estar vendendo um órgão para essa pessoa. Não aconteceu, foi Deus também que me deu era o momento tal, e depois eu para essa outra pessoa. E do outro. Então assim, ele não se Deus tem feito muito bem, passei de tudo certo, de verdade, não sei vocês, mas isso aqui está acontecendo, eu estou passando por tempo, é sinal, e não estou devemos ficar claro quando o vento aparece, quando o deserto aparece, é sinal apostando que é a vida aceita, é difícil passar na minha mas dois acasos Silva, eu sou de gratidão para o meu 7 e para viver Eu não ouvi muito bem a pergunta. Se eu não me engano, tem um cachorro para lá. Esse meu microfone aqui pega tudo. Ziba usou de gratidão para com Mefibosete quando Davi perguntou sobre ele. Sim. Sim. Ou interesse? Oi? Ou interesse? Bem, ele demonstrou mais interesse, né? Porque ia ser beneficiado também. Evangelista Marcelo. Sim. Houve um interesse da parte de Ziba. Eu vou ser franco. Eu não quero ter um amigo como Ziba.
Nem eu. Tô fora. Não quero ter um amigo como Ziba. Mas, de qualquer forma, ele... O que a gente aprende com Ziba? Né? Ele estava ali na hora certa, no momento certo, na vida de Mefibosete. Né? Mefibosete estava esquecido lá em Lodebar. Né? Na visão de Mefibosete, eu acredito que no íntimo dele, ele ia morrer ali, da forma como ele estava. Aminga, né? Mas Deus, ele olhou para Mefibosete. A Bíblia não relata assim profundamente, fala profundamente sobre a vida desse jovem, né? Mas eu creio que é a mesma coisa hoje, por exemplo. Nós somos crentes em Cristo, né? E se nós temos, vamos supor, os nossos filhos que não são crentes, filhos, familiares, e a gente está sempre orando para que Deus, com misericórdia, possa abençoar, a gente sabe que se Deus vos abençoa, se Deus vos guarda, é pela misericórdia das nossas orações. Né? E o porquê? Você vê que o próprio Tiago, se eu não me engano, diz, o apóstolo, que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Né? Então não é qualquer oração, não é oração de algo. Ele fala da oração do justo. Tá certo? A oração do justo. Então aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, que são considerados justos na presença do Senhor, aqueles que praticam a justiça, são esses a qual a oração tem muito dos seus efeitos. Eu vou te dar um exemplo. A gente não está fugindo do assunto não, tá? A gente só está dando uma pincelada no assunto. E Elias, por exemplo, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias orou, e o que aconteceu? Deus mandou o quê? Fogo do céu. Né? Elias orou por 3 anos, não choveu. Elias era um homem o quê? Justo diante do Senhor. Né? Os apóstolos, por exemplo, eram homens justos diante de Deus. Certo? Homens que tinham um compromisso com o Senhor. Eles oravam e Deus respondia às suas orações. E nos dias de hoje, existem pessoas nessa condição? Sim. Deus, ele olhou lá, né, para o passado lá, e viu que o filho de Jonatas, que foi um homem tão simples, apesar de ser filho do rei Saul, ele poderia matar Davi, né, em seu próprio, para exercer o seu direito. Porque ele sabia que se ele matasse Davi, seria o próximo rei, perante aos homens. Né? Mas por que ele não o fez? Primeiro, porque ele teve gratidão, né? E ele se colocou na posição dele, no lugar dele, e ele entendeu que Davi seria o rei. Aí lá na frente, quem foi beneficiado? Mefibosete. Estava jogado, largado lá em Lodebar. Deus fez com que Davi o lembrasse, fez essa pergunta para Ziba, e Ziba respondeu, não, existe um sim. Mas total interesse. Né?
Mas você vê que o próprio Jesus disse, olha, aquele que não é comigo, né? Aquele que não é por nós, aquele que não é comigo, não ajunta. Não, como é que é? Eu esqueço essa palavra. Aquele que não ajunta, mas não espalha, não é isso? Uma coisa assim, essa palavra um pouco... Às vezes eu esqueço um pouquinho. Então, o próprio Jesus ele foi questionado de alguns que estavam pregando, falando, né? E foi questionado pelos seus próprios apóstolos, os próprios discípulos. Então, o que acontece? Ziba a gente sabe que ele usou de interesse também. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ele foi usado por Deus, né, para garantir o benefício de uma promessa que Deus ele já estava no script de Deus, né? Qual era o desejo do coração de Deus? Abençoar e procede. Então, aplicando para a nossa vida hoje, a gente sabe que as promessas de Deus são infalíveis. Deus ele não se esquece das suas promessas. Certo? Correto. Onde fala aqui, ó. E disse o rei, não há ainda alguém na casa de Saúl para que use ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Você olha a referência que ele deu, né, à pessoa, né? Ele falou no defeito da pessoa, ele não falou das qualidades, né? Ele falou dos defeitos, né? As pessoas eram deficientes dos pés. Então, a gente observa que é aquilo que a gente estava falando, a ingratidão, a esperteza em si, ela já faz parte da natureza humana. Olha, às vezes as pessoas perguntam assim, por que é tão difícil a pessoa ser grata? Por que é tão difícil a pessoa fazer o bem? Porque quando nós fazemos isso, nós somos gratos no coração. Quando nós resolvemos fazer o bem, nós estamos indo contra a nossa própria natureza. A Bíblia diz que na nossa carne não habita bem nenhum. Aí você fala assim, por que nós conseguimos fazer o bem ainda? É porque em nós existe ainda atributos que são do próprio Deus. O homem com a imagem e a semelhança de Deus. Quando o homem caiu, ainda permaneceu no homem vestígios de Deus. Nós sabemos que existem atributos de Deus que o homem tem, que são atributos comunicáveis, que não são peculiares de Deus, mas que o homem também pode ser. Então tem pessoas que são mais sensíveis. Por exemplo, fazer um bem, a Bíblia diz que é um dever de todo ser humano. Fazer o bem é um dever de todos nós. Mas será que todos nós realmente fazemos o bem? Porque todos nós temos uma consciência. Se é uma coisa que Deus deixou no homem de corpo, é a consciência. Nós sabemos muito bem quando nós somos gratos e quando nós não somos. Nós sabemos muito bem quando estamos fazendo um bem de coração e quando não estamos. Nós sabemos muito bem quando nós estamos amando de verdade e quando não estamos. Porque a nossa consciência, ela fala. Quando nós não estamos sendo gratos a Deus, nós sabemos. Nós reconhecemos. Porque existe ainda no ser humano características de Deus. São atributos que Deus tem, mas o homem com imagem e a semelhança de Deus, ele também tem.
Por isso que a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. E ser grato a Deus é fazer o bem. Ser grato a Deus, ser grato ao seu próximo, agradecer a Deus pelas coisas que Deus faz, pelo que nós recebemos, né, de bênção, é fazer o bem. E quando nós fazemos isso, por que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele não consegue compreender quando nós fazemos o bem? Quando nós estamos mais irados, naquele momento que o cristão está mais irado, o diabo fica torcendo para que ele faça o mal ao cristão que faz o bem. Porque ele, como um cristão, um servo de Deus, ele submete a natureza dele à palavra de Deus. Ele submete a vontade dele, a natureza ruim, ao Espírito Santo. Então o diabo tem a natureza 100% má, o inimigo tem a natureza 100% ruim, perversa, ele não entende como cristão, ele age assim. Pensa naquele momento que você tem tudo para agir mal e não age. Pensa naquele momento que o teu inimigo te procura pedindo uma cesta básica e você dá. Você está indo contra a sua natureza. Como o nosso irmão estava falando, nós fazemos isso porque somos gratos a Deus por tudo que Ele fez na cruz. Porque Jesus Cristo, Ele enfrentou todas as afrontas por amor a nós. Mesmo nós ainda no mundo. Então nós fazemos isso porque nós somos Deus. Nós fazemos isso porque temos a nossa natureza mudada, nossa natureza transformada. Por isso que nós agimos assim. Mas o bem, ele não habita na carne, de forma nenhuma. É por isso que é tão difícil nós fazer o bem. Quando nós fazemos isso, quando nós somos gratos, tem pessoas que não são cristãos, mas que têm uma sensibilidade a isso. Tem uma sensibilidade, tem uma consciência mais apurada, uma consciência mais elevada. Porque ele sabe o momento de fazer o bem. Mesmo sem ser cristão, ele sabe o momento. Quantas pessoas que não são cristãos que acordam de manhã e agradecem a Deus pela noite de sono? Não é verdade? Porque isso independe de ser cristão ou não. Isso independe. O sol nasce para todos. A chuva cai para todos. Tem muitas pessoas que quando acordam de manhã, mesmo sem ser cristão, tem essa sensibilidade de agradecer a Deus pela bênção recebida, pela noite de sono. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo aquilo que realmente Deus fez por nós e faz por cada um. Porque a vida, ela é um dom. E quando nós começamos a entender essas coisas, começamos a ser mais gratos a Deus, porque recebemos. Então, mas nós fazemos isso contra a nossa natureza humana, porque na nossa carne não habita. Só que tem pessoas que realmente são mais sensíveis à voz, são mais sensíveis à sua consciência. Nós estamos vivendo esse século agora, século XX. Está muito difícil de nós vermos isso. A verdadeira gratidão. Quando nós olhamos hoje para dentro da igreja, nós podemos ver e comparar com Israel no Antigo Testamento. Se você fizer um paralelo, você vai ver quase a mesma coisa. Tudo que acontecia no Antigo Testamento, na vida do povo de Deus, em relação a Deus, acontece hoje no nosso meio. Acontece hoje no nosso meio. As pessoas buscando seus próprios interesses, as pessoas não lembram de agradecer pelas coisas que têm. E esses homens, como é que Davi,
foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, para Deus, era um homem completo. Quando Deus ele fala dessa forma, eu vi fulano segundo o meu coração. Para Deus, aquele homem era completo. Era um homem que sabia adorar, era um homem que sabia se arrepender, era um homem que sabia agradecer, era um homem que sabia entender as situações e que Deus estava no controle de tudo. Para Deus, Davi era um homem completo. Para Deus falar assim, olha, encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Davi para ele era um homem completo. E não poderia faltar de forma nenhuma em Davi a gratidão. Porque a gratidão realmente ela é um fruto do Espírito. É algo que já vem de Deus para o homem e de um homem para Deus. Então, tudo isso exige um mecanismo. É um mecanismo que, se a gente fizer com o homem funcionar, a gente recebe as bênçãos do Senhor. Tudo isso é um mecanismo. Tudo isso não é simples você. Às vezes nós falamos assim, poxa, é tão simples a pessoa agradecer de coração. Não é. Para muitos não é. Pode ser para uns, para outros. Tem pessoas que têm um coração muito endurecido. Tem pessoas que não sabem agradecer. Tem pessoas que só gostam de receber. De agradecer, não. Acha que é merecedor. Eu acho que é o pior sentimento que pode existir no ser humano é quando ele começa a se achar merecedor das coisas. Que as pessoas têm a obrigação de fazer aquilo para ele. Eu costumo dizer que eu sou um eterno devedor. Eu sou um eterno devedor. Eu devo amor aos meus irmãos. Eu devo a Deus a salvação. Eu sou um eterno devedor. O que eu posso fazer para ser grato e fazer pelos meus irmãos, eu faço. Eu sou um eterno servo dentro da casa de Deus. Quem me conhece sabe disso. Então, isso é muito importante. Isso, como cristão, a gente fica realizado. Porque sabe que essa é a vontade de Deus. Que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores nem de estar aqui nessa noite falando das maravilhas. Nós somos merecedores. Estamos aqui pela graça. Estamos aqui porque Ele fez por onde nós estivéssemos aqui. Estamos aqui. Então, a gente tem que procurar ter esse entendimento cada vez mais. Que essa live ela venha despertar daquelas pessoas que estão ouvindo realmente esse sentimento de gratidão, que é muito importante na vida do ser humano, não só na vida do cristão, mas na vida do ser humano em geral. Amém. Vamos avaliar. Amém, pastor. Pastor, esse debate, esse comentário que ele deixou o título. Propósito de Deus. Ele diz que os planos do Senhor não podem ser impedidos. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Glória a Deus, glória a Deus. Ser quem for, pode encostar do teu lado, tentar trazer a tua cabeça, tentar te enganar, tentar te ludibriar, tentar roubar o que é teu. Mas é teu. Ele vai ter Aleluia. ele não vai conseguir tirar. Amém? Glória a Deus. Se não existisse Ziba, Deus levantaria outro para que Davi chegasse até Mefibosete. Ziba foi um personagem ali na história, mas poderia ser o Manuel, o Joaquim, o Serafim.
não serafiônico, mas poderia ser qualquer um, que o propósito de Deus era que o teu filho recebesse o que pertencia à vitória da bênção. É assim na minha e na tua vida. Aleluia. É teu. Ninguém vai tirar. Pode demorar um pouquinho e tal, mas é teu. Deus não vai deixar que ninguém tome o que é teu. Amém? Nós estamos juntos. Eu sigo que Deus já falou que tinha que falar, as coisas sagradas, do céu, e lá, porque ele é Deus do céu, nós temos que se deixar, a gente não hora, mas que fala noite, Aleluia. Glória a Deus. seguinte mensagem, Deus não quem vai assistir, quem está assistindo, Deus manda dizer, porque Deus é Deus. Não tem ziba nenhum que vai tirar. Não tem lodebar nenhum que vai te esconder. Independente de qualquer coisa. És e somos meninos dos olhos do Senhor. Deus nos ama. Vou falar que eu sempre falo. Aquele sangue derramado naquele madeiro não foi à toa. Foi por gratidão. Amém? Deixar com o amado evangelista. Aleluia. Carlos, fazer as suas considerações finais aí. E vamos encerrar com o pastor José Carlos, orando e entregando essa live e as demais que virão. Em nome de Jesus, que eu faço questão de verificar que o Senhor esteja conosco. Esse mês que vem eu consigo assinar esse aplicativo para que nós possamos ter 6, 8 confabulando e debatendo dentro da palavra do Senhor. Amém? Beijo no coração de todos, o evangelista Marcelo, o pastor José Carlos, e pode fazer a oração final aí. Eu fico aqui só para falar. Beijo no coração, a paz de Deus, Jesus, para você. Obrigado, evangelista Marcelo. Obrigado, pastor José Carlos. Amém. Somos gratos a Deus pela oportunidade mais uma vez de poder ter compartilhado com o pastor José Carlos, que sabe as palavras. Deus continue abençoando seu ministério, a sua vida. O Diácono Wilson também, continue nos abençoando. E aos irmãos que estão acompanhando, aqueles que estão acompanhando a live, sirva de despertamento, né? Falou o pastor. Certo que Deus possa continuar à frente de nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Para mim também foi um grande prazer, vai ser um grande prazer. Nosso amado evangelista Marcelo, me sinto honrado de estar entre vocês, que é o executor menor da casa. E que Deus continue abençoando esse trabalho, que Deus continue abençoando os irmãos. E eu deixo essa mensagem para aqueles que estão ouvindo, né, nesse momento, que sejam mais gratos a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Satisfação. Como eu falei no início, ele, meu Deus, se levantado, ele não conseguiu. Não adianta. O que é de Deus é de Deus. Deus tem a fazer e faz. Estamos aqui adorando ao Senhor sempre. Hoje é mês especial. Beijo no teu coração, daquela princesa linda, amém, da tua família, do pastor José Carlos. Beijo no teu coração, tá? Estamos juntos para fazer a obra, derrubar o inimigo e ajudar os nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por ter nos passado aqui.
aprendendo, Deus, a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que foi falado, pela tua bênção. Pai, continua abençoando, tirando todo entendimento, para que nós possamos cada vez mais pregoar, Senhor, o teu evangelho, a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um. Em nome de Jesus, vai acontecer tudo, Deus, em nome de Jesus. A paz de Jesus, até a próxima.